Canal CND, o seu canal de notícia. Deixe o seu like e vamos para as informações logo depois da vinheta. Então, a primeira notícia que eu quero trazer no vídeo de hoje é sobre a trama do agente duplo, chamado assim, né? O crédito dessa notícia fica para o jornal A Hora de Brasília, que traz como capa essa matéria, tá bom? Urgente a trama do agente duplo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma matéria muito forte. Quero trazer para vocês essa notícia, vou falar aqui, pessoal, e também já vou pedir para você sobre as denúncias feitas aqui pelo senador Marcos Duval, para que você possa entrar nos comentários do vídeo e deixar aqui a sua opinião, tá bom? A sua opinião é sempre muito importante para nós. Nesta quinta-feira, dia 2/2, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, se tornou o foco das atenções e também das capas de revistas, não apenas por ter anunciado uma suposta renúncia ao seu mandato de senador, mas pela entrevista à revista Veja, da qual ele tenta incriminar o presidente Jair Bolsonaro de uma tentativa de gravar uma das maiores celebridades jurídicas da alta corte do país, o ministro Alexandre de Moraes. O senador Duval fez parte de um plano não impossível para escapar da caneta pesada de Moraes, aonde ele goza de uma amizade de muitas décadas. O senador concedeu uma entrevista à revista Veja, alegando ter sido objeto de uso pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na entrevista, o senador entregou à Veja uma série de mensagens de conversas com o ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso hoje no Rio de Janeiro pela Polícia Federal em Petrópolis. Então, nessas conversas, nessas mensagens que o deputado entregou à revista Veja, algumas coisas são fatos reveladores. Na reportagem da revista Veja, o senador Marcos Duval alega que teria o apoio de um grupo muito restrito para executar o tal plano. O próprio senador Marcos Duval teria a missão de gravar o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, entre aspas, amigo de décadas. Nos traz aqui o conhecimento, a revista Hora de Brasília, de que o Alexandre de Moraes e o senador Marcos Duval são amigos de décadas, né? Aliás, Duval usaria um equipamento de espionagem para a conversa com Moraes. E nesta conversa, ter a tentativa de uma fala que pudesse comprometer o magistrado para prendê-lo e com isso gerar um caos institucional no país. Foi o que disse aí o deputado Marcos Duval acerca do plano, que segundo ele seria um plano elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ex-deputado Daniel Silveira, que inclusive foi preso no dia de hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui, pessoal, porque ainda tem mais coisas para ser revelada para vocês neste vídeo de hoje, tá bom? Nesse grupo da missão, chamado de Grupo 5 Estrelas, estavam o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Para alinhar detalhes dessa operação, a operação começa com Duval mandando mensagens ao ministro Alexandre de Moraes pedindo para falar pessoalmente com o magistrado, alegando que diante da gravidade do que iria ocorrer no dia 8/1, dia emblemático, escreveu assim o parlamentar, o Marcos Duval. O senador justificou a urgência em encontrar-se com o ministro, pois ele precisava falar como foi o encontro com o presidente Jair Bolsonaro e assim abrir aí um diálogo com o tal do ministro Alexandre de Moraes. O Duval, usando-se do agente duplo, relatou a Moraes que participou da reunião com Bolsonaro e também com Daniel Silveira, que definiu o encontro como uma ação esdrúxula, imoral e até criminosa. Moraes agendou o encontro pessoal, então, com o senador, tá? Para você ter ideia de como foi
que o negócio foi se desenrolando, né? Tudo isso segundo aí a narrativa do senador da República, Marcos Duval, nessa entrevista que ele fez aí para a revista Veja. E ainda tem mais. Na reunião, no Alvorada, foi apresentada a ideia de gravar o ministro Alexandre de Moraes, que, se conseguisse, uma fala do ministro que atribuísse uma interferência do magistrado às eleições de 2022. O objetivo da gravação era captar o diálogo que levasse Moraes à prisão e também para impedir a posse de Lula. E ainda disse, abre aspas, você será um herói nacional, exaltou assim o ex-deputado Daniel Silveira para o senador Marcos Duval. Tudo isso segundo as narrativas aí do senador Marcos Duval. O Duval pediu detalhes da trama que teria à sua disposição o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sob o seu comando, para que lhe desse aí os equipamentos de espionagem para a operação. Como um agente duplo, mensagens enviadas ao agente duplo, Duval finalmente se encontra com Moraes, que se assusta com as informações de que vinha aos seus ouvidos. Não acredito, disse Moraes, após atender ambos os lados. Duval responde a Silveira, irmão, vou declinar da missão. Silveira responde para ele, entendo. Então, muito obrigado. A revista Veja procurou os envolvidos, os advogados de Silveira, que está impedido de falar com jornalistas, e o ministro Alexandre de Moraes, através da assessoria, disse que não comentaria o caso. O senador Marcos Duval confirmou a participação dele na trama. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, as notícias que estão chegando para a gente sobre tudo isso aí que aconteceu, sempre sobre a afirmativa e a narrativa aí do senador Marcos Duval, que afinal também, depois de expor algumas coisas e também de dizer que não votaria no Pacheco, depois ele foi exposto pelo pessoal do MBL, que disse que ele sim, que ele votou no Pacheco sim. Então o Marcos Duval chegou a dar murros na mesa em uma live que ele fez e pediu para que o Kim Kataguiri provasse que ele teria votado no Pacheco. Então virou uma grande confusão. Ele chamou o Kim Kataguiri, o pessoal do MBL, para que entrassem ao vivo em uma live com eles, se eles fossem homem para isso. E aí aconteceu que o Mamãe Falei lá, o Duval lá, aquele que foi acusado no caso das ucranianas, entrou para falar aí ao vivo com o Marcos Duval na noite de ontem, aonde o Duval acabou deixando escorregar algumas coisas, né, algumas palavras, talvez ali no calor da hora, e os seus apoiadores começaram a chamar ele de traidor da pátria, de traíra, e descobriram então que ele teria, na verdade eles conseguiram supor que ele teria votado sim no Pacheco, traindo assim o povo, os seus eleitores, porque ele tinha garantido que votaria no Marinho. Aí criou-se ali um ambiente de muita confusão e o senador Marcos Duval acabou escorregando na maionese e entregou grande parte aí dos seus planos, das coisas que ele vinha fazendo, né, em oculto, é claro, que não tinham sido ainda reveladas, e acabou que todo o plano também do Marcos Duval acabou sendo desvendado. Há muitas mentiras dele mesmo que ele falava para os seus seguidores ali na rede social, acabou sendo desvendado e revelou-se que ele era nada mais, nada menos do que uma pessoa infiltrado ali entre o pessoal do Bolsonaro, do Daniel Silveira e da direita, e que ele tinha passado sim informações para o ministro Alexandre de Moraes. Ele mesmo confessou isso, né, para a revista Veja, na coletiva que ele deu, aliás, na entrevista que ele deu, de que ele teria dito para o Alexandre de Moraes tudo que ele tinha planejado junto com o Jair Bolsonaro e também junto com o ex-deputado Daniel Silveira. O que ele fez aí, o Marcos Duval, foi que talvez, numa certa altura do caminho, vendo que isso ia sobrar aí muito pepino para ele também, ele resolveu tirar o dele da reta e aí foi lá e começou a entregar todo mundo, mais ou menos como fez aí o Sérgio Moro quando saiu do governo Bolsonaro também, que saiu e correu para a imprensa e fez um monte de denúncias essas que se esvaziaram depois e acabaram em nada.
e depois o próprio Sérgio Moro se arrependeu das denúncias que fez, tanto que depois ele pediu desculpas para o presidente Jair Bolsonaro e até na política acabou se aliando aí ao Bolsonaro para que ele pudesse ser eleito no Paraná. Essa foi a grande verdade e certamente talvez esse senador que fez todo esse estardalhaço, talvez futuramente ele venha se arrepender também, né, das acusações que fez, de ter traído aí os seus companheiros que até então confiavam nele e também os seus eleitores, né, que acreditavam nas coisas que ele falava, mas por enquanto o que se tem de informação são as informações que o próprio Marcos Duval ele passou, foi o que ele fez e ele confessou aí durante essa entrevista aí para a revista Veja. Acredito que isso vai reverberar nas redes sociais muito e vão tentar atribuir ao presidente Jair Bolsonaro algum crime, porque fazem isso há 4 anos, eles tentam incriminar o presidente Jair Bolsonaro e não será diferente dessa vez. Vão tentar imputar crime ao presidente Jair Bolsonaro, muito logicamente para que ele não venha participar das próximas eleições, né? Daqui quase 4 anos ainda que faltam para eleições, mas eles já tentam imputar crime ao presidente Jair Bolsonaro para evitar que quando chegar às eleições o presidente Jair Bolsonaro não venha participar das eleições. Acredita-se que a jogada principal, o foco mesmo da esquerda nesse momento seja inviabilizar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro para as próximas eleições. Muito bem, pessoal, as notícias que nós temos por hora é essa, tá bom? A gente vai voltar depois com mais notícia ainda sobre esse barulho aí, sobre tudo isso que está acontecendo, mas eu peço para você não se esquecer de deixar o seu like aqui no canal, porque este canal é de um patriota raiz, feito com muito carinho para você que é patriota também. Então deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e dê essa moral pra gente. Beleza, pessoal? Então eu vou nessa, galera. Vou embora, deixo a todos um grande abraço. Vou nessa, tchau, fui!